Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal da Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história do Erickson, que passou no concurso da Receita Federal para o cargo de analista. Então, ele vai contar como é que ele montou o plano de estudos dele, quais foram as dificuldades que ele enfrentou, enfim, a trajetória dele até chegar nessa aprovação, né, nessa tão sonhada aprovação. Então, para começar, Erickson, seja muito bem-vindo. E eu já queria que você Obrigado. se apresentasse para quem está assistindo a gente. Então, fala um pouquinho de você, da cidade que você é, sua idade, enfim, o que você quiser falar. Tá. Eu sou o Erickson, né? Tenho 41 anos hoje. Eu sou de Maceió, morei quase 9 anos no Rio de Janeiro, né? Sou formado em engenharia civil, fui para lá trabalhar. E aí, logo após a crise financeira, né, de 2015 até 2017, eu voltei para Maceió em 2017 e voltei para cá, fiquei procurando serviço aqui, estava difícil, né, por conta daquele grande problema que teve financeiro, né, do país. E aí eu me vi na situação bom. Eu ouvi a minha família também, eles sempre me falaram, pô, vai estudar para concurso e tal. Aí eu captei, pô, é isso. A saída é essa aí, o caminho é esse aí mesmo. Então, foi em 2017 que tudo começou. Mas Não, aí, 2018, 18? na verdade foi 2018. 2017 eu voltei para Maceió, no final de 2017, né? Fiquei 2018 todo procurando serviço, não achava. Foi aí que em outubro, mais ou menos, que eu decidi, não, tem que ir por esse caminho mesmo, né? Legal. E aí, você já tinha em mente algum concurso que você queria de fato, ou você começou a Receita Federal. pesquisar? Já era Receita Receita. Federal, é. Porque, assim, eu tenho um amigo que ele conseguiu passar em 2012, né, para auditor fiscal. E aí, mas como eu não conhecia nada de concurso, essas coisas, quem conhecia mais era a minha irmã, que ela estudava, né, para a INSS. Então, eu fui pesquisar, tal, direitinho, e comecei a, não, esse cargo aqui dá para mim. Tem um amigo muito próximo que conseguiu, então, pô, é possível, né? A caminhada foi longa, eu não alcancei o auditor, mas fui para analista, estou satisfeito já. E aí, você já começou a estudar, então, desde essa época. E aí, como foi? Você Deixa estudava sozinho? Você já buscou a ajuda de algum cursinho? Como é que tudo começou nessa parte aí em que você decidiu estudar para Receita? eu comecei estudando com a ajuda de um cursinho não presencial, já online, Uhum. né? E, bom, aí eu falei para você no começo que eu tinha voltado para Maceió em 2017, né? Quando foi em 2019, começou a melhorar, recebi proposta para voltar para o Rio, voltei para lá, né? E aí fiquei estudando à noite enquanto trabalhava pelo dia, né? Fiquei 2019 todo até estourar a pandemia, né? Aí depois da pandemia eu voltei para cá e aí não, agora não dá mais não. Não dá para ficar nessa ida e vinda e vai e volta. Foco Uhum. total no concurso. E aí eu era dia todo estudando mesmo para concurso. Até que saiu essa oportunidade da Receita e abracei com tudo, né? Você tem uma ideia quanto tempo focado mesmo para esse concurso você passou estudando? Quanto tempo você passou estudando? 100% para esse concurso, porque assim, antes desse concurso da Receita apareceram outros também, né, nesse Hum, caminho, né? Polícia Federal, Polícia Civil aqui de Alagoas, a Cefaz Bahia. Teve também o ISS Aracaju, que eu não consegui fazer porque teve alguma questão judicial lá que eles tiveram que adiar a prova por conta da uhum. pandemia. E eu não voltei para lá para fazer a prova, né? E teve outros concursos aí também que eu fui tentando, INSS, mas depois da Cefaz Bahia foi que eu não. Agora a Receita Federal, até porque tava aquele zum, 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 não. O edital vai sair até dezembro, vai sair até outubro, até dezembro, tal, tal. Aí eu, poxa, não dá para ficar mais sambando de concurso para concurso, né? Focar na Receita Federal, até porque tem muita coisa, muita matéria para focar, para estudar, né? Então aí foi aí que, inclusive foi nesse meio
nesse período aí que eu também decidi, não dá para fazer auditor porque eu não vou conseguir estudar tudo e nem vou conseguir revisar, né? Então, como eu já estudei uma boa parte do edital para analista, decidi fazer analista já antes de sair o edital, né? Uhum. E você citou esses outros concursos, você chegou a obter aprovação em algum? A Cefaz Bahia eu cheguei a ser aprovado, mas muito longe do número de vagas, né? Uhum. Muito longe mesmo. Sim. Eu não lembro quantas vagas eram, acho que umas 20 mais ou menos, eu fiquei para lá de 350, né? Uhum. Mas tinha sido aprovado, já deu uma animada também, né? Opa, Sim, tá dando para tô chegando, né? com certeza. Mas aí foi esse da Receita foi que cravou mesmo. Que era exatamente o que você queria, né? Até mudou de auditor Isso, para analista, mas você chegou no objetivo que você tinha, né? isso, exato. E como é que você conheceu estratégia no meio do caminho? Nesse meu caminho do caminho também eu fiz a Cefaz Alagoas duas vezes, né? Uhum. E no primeiro ano que teve da Cefaz Alagoas, eu ouvia muita gente falando, poxa, o Estratégia é o melhor concurso para a área fiscal. Pô, muita gente falava, tal. Então eu decidi comprar duas matérias para estudar para a Cefaz Alagoas, né? Estudei e tal, gostei bastante do material, gostei da didática dos dois professores também, das matérias que eu tinha comprado. E Uhum. aí, antes de estourar a pandemia, saiu o edital para o TCE Rio de Janeiro. Nessa época eu estava no Rio de Janeiro, né? Aí eu comprei o pacote completo para estudar para o TCE Rio de Janeiro. Estava gostando também, material muito bom, tal. Então, bom, eu não consegui fazer a prova do TCE por conta da pandemia. E aí decidi, poxa, como vai aparecer também muitos outros concursos, né? Eu vou então comprar logo o pacote anual, né? Para a estratégia para ter acesso a tudo, né? Praticamente. Então, Foi mais por indicação, né? De pessoas que já conheciam o material, que você acabou indo atrás também, né? e internet também, né? Uhum. Muita rede social também, muita gente falava, tal. Sim. Então, foi isso aí. E para a receita, quais materiais você mais usou aqui do Estratégia? Tem gente que prefere estudar por PDF, por videoaula, tem gente que usa também a trilha estratégica. Então, conta um pouquinho de quais Sim. ferramentas você usou. Assim, 100% PDF, né? 100% PDF. Não tem Uhum. outra, não tem ferramenta melhor, né? Estudar o conteúdo de fato, lendo, absorvendo, né, tá? E videoaula eu usava em situações muito pontuais, né? Assim, quando eu não entendia bem o assunto, Sim. ou, por exemplo, eu vi muita videoaula nas vésperas das provas, né? Aquelas aulão de véspera, tal, Revisão. revisão de véspera também. Poxa, aquilo ali me ajudou bastante também. Principalmente para revisar e relembrar, né, do assunto que eu tinha estudado, né? Uhum. Mas é PDF questão. E também, assim, quando eu estava já na época de revisar as matérias, eu usei bastante o passo estratégico, né? O Legal. passo estratégico também é muito bom, gostei pra caramba desse material, então foram mais esses daí. E aí os outros materiais que são disponibilizados, né? Marcação, PDF marcado, resumo, mapa mental, tudo para auxiliar, né? Sim, então seu preferido era o PDF, né? Você acredita que o grosso, assim, você estudou pelos PDFs, mas pelo Sim, visto aí você utilizou de um pouquinho de cada, né? Até a revisão de véspera, sim, é esse evento, né, que o Estratégia promove, justamente na véspera, né, para ter aquela apanhado de informações todas, né, um pouquinho antes para relembrar tudo. Então você isso, acho que usou um pouquinho de cada, né? isso. E até porque esse aulão de véspera também, sempre o professor dá aquela, ó, vai cair isso, vai cair essa questão, poxa, não deu outra, caiu mesmo, né? É, os professores Caiu mesmo. acertam mesmo, né? Acertaram em cheio, muita coisa ali que caiu, que eu não precisava nem ler a questão, ia direto na resposta por causa da aula de véspera, né? Ah, que legal. Muito válido mesmo, muito válido mesmo.
E você falou também que fazia muitas questões. Você tem uma ideia de quantas aí na sua preparação? Não faço ideia assim de quantidade, não, cara, mas Sim. se você for colocar no papel para somar, inclusive dos concursos anteriores, vai para lá 3.000, 4.000 questões. Uhum, muita coisa, né? É, E como é que você dividia aí o planejamento dos estudos, né? Você tinha um certo horário por dia que você estudava, depois você falou que nessa hora que você começou a focar mesmo em concurso, você estudava quase que o dia aham, todo, né? Você tem uma ideia de isso. quantidade de horas líquidas e também se você fazia divisão de matérias, uma por dia ou mais de uma por dia, como é que você fazia? Não, eu estudava 5 matérias por dia, né? Aí dividia cada matéria em uma hora e meia, mais ou Uhum, menos, né? E aí, à medida que eu ia terminando a matéria, eu ia colocando ela no modo revisão, e aquelas matérias que, tem um conteúdo, que tinham um conteúdo maior, eu aumentava a carga horária dela para uhum, acelerar também o processo de finalização, né? sim. Mas era mais ou menos isso, 5 matérias por dia, uma hora e meia cada. Segunda a sábado, domingo eu diminuí um pouco também a carga horária. À noite era muito raro eu estudar, eu preferia estudar sempre de manhã, que eu já acordava com a mente fresca, né? Para absorver melhor. E era isso aí. E qual era o seu principal método de revisão? O que que você acha que funcionava mais? Além desse evento aí que você já comentou, você Sim. ali no seu estudo, depois dos PDFs, o que que você fazia? O PDF marcado ajuda bastante. O passo estratégico, que eu já tinha falado, né? E resolver questões também. Uhum. É fundamental resolver questão, né? E a parte dos resumos também, algumas vezes eu lia, quando eu não lembrava bem de algum assunto, ou já tinha esquecido uma boa parte dele, eu dava uma lida nos resumos, né? Ajudava bastante para fazer essa parte do resumo. Mas se for pensar assim, qual é o principal, 100%? Questão, resolver questão. Uhum. E qual que foi a sua maior dificuldade em todo esse tempo que você vem estudando? Você passou por bastante dificuldade, né? Tendo que ir, voltar, né? Sim. Mudar de estado também, essa crise financeira, pandemia, enfim, um monte de coisa. Qual foi o pior momento para você? E se você chegou a pensar em desistir em algum momento, né? Teve alguma coisa ali que te fez desanimar, mas depois, né? Alguma outra coisa te fez seguir em frente? Olha, desanimar não, até porque a família é fundamental, né? Se a família ajuda e você tem um foco, está focado, então não tinha como pensar em desistir, né? Bom, a dificuldade que eu tive era aquela coisa de estar o dia todinho sentado na cadeira, estudando, tal, vendo o tempo passar, né? Ou vendo o mundo girar e você ali sempre parado, pô, quando é que vai chegar a minha hora, quando é que vai... Mas, assim, desde o começo, quando eu comecei a estudar em 2018, eu sempre pus na minha cabeça, poxa, não importa quanto tempo leve, é até passar. Mas a dificuldade maior era essa mesmo, de ver o tempo passar, todo mundo ter as suas vidas, né? Tá aí a gente meio que, até pela minha idade também, né? Eu não sou mais de um garotão, né? Um jovem, não é? Então, era essa a dificuldade maior também. Você falou do apoio da sua família, né, que ajudou muito, mas Sim, tem muitas pessoas que não têm esse apoio, né? Então, que bom que você é, teve. E os seus amigos, assim, todo mundo ali ao seu redor apoiou essa decisão? Você realmente teve apoiou, ajuda sim, de, por exemplo, falar um não ali para alguma coisa que te chamam e as pessoas entenderem isso? com certeza. Com certeza, os amigos apoiavam, sim, né? Conversava muito com eles também. Alguns são concursados, um chegou até a falar para mim, olha, não interessa quanto tempo leva, se você está focado e está estudando, a sua vaga já tá certa, você já está na frente de muita gente. Porque Uhum. nesse meio caminho, muita gente desiste, né? Muita gente está começando ainda, tal. Você já está bem adiantado, não perdeu o foco, então vai nessa. Mas, assim,
com relação a dar não para amigos, pô, isso aí para mim era tão natural, pô. Até antes de estudar, quando eu não queria fazer alguma coisa, eu não ia mesmo. Então, Ah, não então que tive bom. problema quanto a isso. E falando em dificuldades, teve alguma matéria que você teve bastante dificuldade para aprender? Ah, com certeza, a maldita da contabilidade, né? Todo mundo falou essa matéria, todos os Todo entrevistados mundo aqui que eu fala, falei de receita. pô, é quase uma unanimidade, né? Contabilidade é muito, muito complicada porque ela não é só uma matéria com uma dificuldade alta, né? Ela é uma matéria muito extensa, né? Toma muito tempo da pessoa, então, sem dúvida alguma, a contabilidade. Mas, assim, para esse concurso específico da Receita Federal, teve a matéria do fluência de dados, né? Foi uma matéria quase que nova, né? Então, a gente teve que dar uma acelerada, né, para estudar tudo, né? A prova de inglês, porque, assim, eu não tinha tanta dificuldade para fazer prova de inglês, que eu já tinha feito curso e tal, mas realmente a prova da Receita Federal foi muito Uhum. pesada mesmo de inglês, até porque depois da Receita Federal, teve a prova do Banco do Brasil, né? Um mês depois, praticamente, e teve também prova de inglês, né? A prova de inglês do Banco do Brasil parecia curso de inglês de primeiro período, pô. Foi muito fácil, mas realmente a da Receita Federal foi muito, muito pesada mesmo. E na hora da prova, como é que foi para você? Você conseguiu fazer tranquilo ou você ficou muito ansioso? Usou algum método Eu, ali para tranquilizar, enfim? eu fiquei muito ansioso antes da prova, na hora da prova, não. Na hora da Uhum. prova, bateu aquela tranquilidade, assim, dizendo para mim mesmo, né? Pô, eu fiz tudo que eu poderia fazer, tá tudo certo, agora entrega nas mãos de Deus Mas aí, quando chegou, aí bateu a tranquilidade, ainda bem, né? E aí, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, como foi? É, porque foram duas listas, né? A Sim, lista sim. da prova objetiva, né? Uhum. E a da discursiva. Na prova objetiva, eu fiquei alegre, assim, mas meio em dúvida, assim, porque eu fui classificado, mas fora do número de vagas, né? Eu estava classificado, mas, bom, eu pelo menos vou ter minha prova discursiva corrigida, né? Sim. Mas quando chegou na hora da prova discursiva, que saiu o resultado, que eu vi a nota, meu Deus do céu, não acreditei, pô. E aí, naquela questão de ver a colocação, né? Porque eu saí da prova objetiva, fora do número de vagas, e entrei muito além do número de vagas, né? Só por conta da prova discursiva, né? Então, Eu ganhei tipo assim, mais de 280 posições, foi muita coisa, né? Aí, pô, cada vez que eu olhava o espelho da prova e eu olhava a minha prova, eu ia comparando, pô, o sorriso ia aumentando, pô. Então, sensacional, foi uma sensação assim maravilhosa. como foi a sua preparação para a discursiva? Você fez algo de diferente? Não, não. Era o Não. estudo normal, a preparação normal para a prova objetiva, né? Uhum. E aí, como eu já tinha uma noção boa de fazer redação, essas coisas, então não tive muita dificuldade, não. Até Legal. porque quando a gente estuda essa parte jurídica, né, direito e tal, você aprende muito o linguajar, né, do direito, né, e a forma de escrita também, né. Então, eu não tive tanta dificuldade para escrever. A dificuldade poderia aparecer se com relação a conteúdo, né? Sim. Mas ainda bem me saí bem. Legal. Bom, Erickson, eu queria então, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente. Tem muitos concurseiros que ainda estão começando, outros que já estão na caminhada, mas estão ali buscando as palavras, né, de quem já foi aprovado, às vezes alguma ajuda. Então, qual é a mensagem que você quer deixar agora como aprovado da Receita? Bom, a mensagem que eu posso deixar é não desistir jamais, né? Continua focado, firme e forte, que a tua hora vai chegar. E como eu falei para mim mesmo, falo para vocês também. Não importa o tempo que leva, vocês vão conseguir. É isso.
Então, muito É obrigada isso. pelas palavras, por compartilhar toda a sua história aqui com a gente. Desejo muito sucesso para você. E muito Obrigado. obrigada também a todos que acompanharam até aqui. No nosso canal tem outras entrevistas também. Então, continue navegando. Até a próxima. Tchau, obrigado a vocês.